Vamos ouvir agora um material especial produzido pelo Guilherme Cimatti, com a participação de toda a equipe. Tem edição de vídeo da Giovana Guedes. É um material em áudio e em vídeo, então quem estiver conosco no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial ou pelo Facebook terá a possibilidade de ter imagens históricas e recentes. Tem a irmã do Pelé, Maria Lúcia, tem a Dona Celeste, contando um pouco da história do Pelé, 80 anos do rei e uma carta que será lida para o Rei Pelé. Ouça a partir de agora aqui. Meu pai trabalhava com lenhadora e era carroceiro. Nós éramos 9 irmãos, 6 mulheres e 3 homens. Com 14 anos eu saía com as colegas. E nesses passeios eu conheci o Dondinho, e o Dondinho era do Exército. E aí começamos a namorar, depois de um ano a gente casou. Eu me casei com 15 anos, com 16 eu estava grávida já do meu primeiro filho. Foi uma gravidez normal. Normal mesmo? É que de vez em quando tinha uns probleminha, né? Uma cabeçada, um chute na barriga. Mas eu depois pensei, vai ter algum jogador de futebol por aqui. Mas quando o Dico nasceu, o que a parteira falou? Ela disse que eu tivesse muito cuidado com essa criança que estava nascendo, que ia ser uma criança especial e que ia me dar muito orgulho. Oi, pessoal da Bandeirantes. Eu sou Maria Lúcia, a irmã do Dico, que está completando 80 anos. Vocês o chamam de Pelé, mas ele sempre vai ser o Dico. Era como nossa avó Ambrosinha chamava o Edson. Nós fomos muito grudados com ela. Viemos cedo para Bauru acompanhar o papai, que era jogador de futebol. O Dico, que vocês conhecem como Pelé, vivia jogando bola na rua e às vezes quebrando vidraça. Eu sempre fui moleque de rua. Todos os moleques eram de rua, mas eu acho que era o pior, né? Nós jogávamos na rua, as ruas antigamente, as janelas eram mais ou menos baixas, bem grandes. E geralmente, quando a gente terminava o jogo, 4 ou 5 casas ficavam sem vidro. E chegou uma certa época que os moradores não deixavam jogar mais. Nossa mãe ficava brava e ameaçava contar para o meu pai. Aí aparecia a avó Ambrosinha e levava a gente para passear. Depois de muito tempo, quando a gente voltava para casa, nossa mãe já tinha esquecido. Ele sempre obedeceu muito minha avó. Nossa casa em Bauru tinha 2 quartos. Em um deles dormiu a minha mãe e meu pai. No outro, com a vovó Ambrosina, eu, o Dico e o Zoca, nosso irmão. Ela acompanhou o nosso crescimento. Nós crescemos vendo a grandeza dela. Ela nunca teve noção da grandeza do Dico como jogador de futebol. O Dico nunca foi o Pelé aqui em casa. Eu sou a Maria Lúcia antes do nascimento. Se você reparar bem, nossas vozes são parecidas. Sinto falta da nossa infância, de cozinhar o peixe que ele pescava no dia que ele pegou um macaquinho de pé de manga e o bichinho mordeu uma amiga de minha mãe. Saudade de tudo.
Pouco depois dessa época, papai e o senhor Valdemar de Brito levaram meu irmão para Santos. Minha mãe não queria, tinha medo, achava que ele era muito novo e era mesmo. Eu não deixei porque eu não queria que ele fosse para o Rio, eu não queria que fosse para lugar nenhum, não queria que fosse jogador de futebol. Mas era o destino, uma missão. Nasceu para jogar futebol. O futebol deu outro nome para o Dico. Vitória do Uruguai por 2-1. Os uruguaios são campeões do mundo num verdadeiro milagre de chance. 160 mil pessoas cabisbaixas saem agora de Maracanã. Depois de Eu tinha mais ou menos 9 anos, né? 9 para 10 anos. E nós estávamos em Bauru, uma festa lá, porque o Brasil vinha ganhando todos os jogos. Nós vimos lá o meu pai com os jogadores do BAC, fazendo a mesa, ia ter a batucada depois do jogo, e nós estávamos brincando no quintal com os garotos lá do Bauru. Aí eu vi um silêncio e tal, né? Todo mundo triste. Aí eu falei, pô, o que houve? O que houve? Meu pai falou assim, perdemos a Copa e tal, e começou a chorar, Dondinho. Aí eu falei assim, pai, perdeu uma Copa, mas não faz mal, não se preocupe que eu vou ganhar uma Copa pro senhor. Eu tinha 9 para 10 anos. Em 58, pouco tempo depois, vimos o Dico consolidar como Pelé na Suécia. 8 anos depois, com 18 anos, 17 para 18 anos, o Brasil estava na Suécia, eu estava na seleção brasileira e nós ganhamos a Copa. Zagallo espera a marcação do médio adversário, passa por ele agora para dentro da área, vai carregando, bola recuada para Nilton Santos, nas proximidades da área, tenta levantar para Pelé, escorregou na hora para no peito, domina, drible espetacularmente, bate a bola, tira e gol! Magistral gol de Pelé! Assistimos pela TV e ouvimos pela rádio. E ele ainda joga nos gols imortais da Rádio Bandeirantes. Ele faz 80 anos. O Dico completa 80 anos. Vamos comemorar aqui na Terra, eu, mamãe Celeste, nossa família e o Dico. Minha avó vai estar com a gente de alguma forma, cuidando lá do céu. Eu sou Maria Lúcia, a neta da Dona Ambrosina, que faz uma falta enorme em casa. Mas saiba, vó, que a Dona Celeste está firme aqui. Nós estamos cuidando dela. Eu sou a Maria Lúcia Arantes do Nascimento, a filha da Celeste, a neta da Ambrosina, a irmã do Dico, a irmã do futebol. Agora, lá vem o comentário, a opinião de Milton Neves. Você é o nosso entrevistado hoje, Milton. Boa tarde. Primeira vez que vão me entrevistar, então. Boa tarde, Ronald Gimenez. Gabi Guimarães, como é que vai você, menina? Oi, Milton. Boa tarde. Eu tô bem, e você? Qual a nota que você dá para o trabalho brilhante e emocionante que a gente acabou de ouvir no Brasil inteiro? O Guilherme Herédia Cimatti Pinto Júnior, com o nosso querido Vernizinho também lá, chorou adoidado. Sim. E realmente é uma coisa linda, né? Nota 1000. Falei pro Cimatti ontem, trabalho impecável dele, de muita sensibilidade, que de alguma forma aproxima a gente do rei do futebol, né? Ô Zaidan, esse menino que apareceu do nada aí no Morumbi, e esse não foi pelas minhas mãos,
e seria uma glória que tivesse indicado, entendeu? Como o Capriotti inventou aí, o João Paulo Capelanes, que virou um grande repórter, esse menino é igual você, Zaidan, o Guilherme Cimatti. Tudo que ele faz bem feito. Ele consegue pôr personagem da história para narrar a sua própria história e do irmão famoso. É emocionante, né, Zaidan? Agora vamos repetir o que já dissemos aqui. Vernizzi e Cimatti indo juntos pela serra para Santos foi a viagem mais cheia de generosidade, de educação. Não foi não, Milton? Concordo plenamente. Eric Vernizzi e Guilherme Heredia Cimatti, hein? Trabalhei muitos e muitos anos com o senhor Narciso Vernizzi, The Weatherman, como falava o Ney Gonçalves Dias, o homem do tempo, e ele que inventou, tá chovendo em pontos isolados, e as moças da televisão todas falam, chovendo em pontos isolados. Eu trabalhava na mesma sala dele, que era do Fausto Silva, que era o reserva dele. O Osmar Santos botou o Fausto para ser repórter e eu virei plantão esportivo. Já começou a dar uma guinada boa na minha carreira. Agora temos que falar também, viu, Ronald Gimenez, desse monstro da técnica brasileira que aprendeu tudo com Moacir Bombig, que era o grande operador de som de Mário Moraes, Pedro Luiz e Edson Leite, que a gente ouviu agora mesmo. O Roger Palme Duarte. Esse cara é realmente um dedo de ouro. Sim. E tive o prazer de acompanhar o Roger desde o início da carreira dele, em outros prefixos, e meu amigo, né? Não posso falar mais nada. Pois não, estou às suas ordens, já que eu sou o entrevistado. Não, você sabe, Ontem eu dei uma entrevista para o canal do YouTube do Ale Oliveira, pagando um favor que ele fez, né? Participando inteligente, gozador e tal, lá no terceiro tempo da Band há umas 4, 5 semanas. E ontem recebi no meu escritório, hoje eu estou aqui em casa, e foi muito interessante a gente bater papo sobre a história do futebol e do Pelé. Fala, Zaidan. Eu vou repetir o que eu falei lá pro pessoal da Band News TV, lá o Pablo, que apresentou um programa de manhã, e o pessoal da Bandeirantes de Porto Alegre, com quem eu conversei hoje também sobre o Pelé, que o Pelé é aquele, se você não toma cuidado, você vai apenas chover no molhado ao falar sobre o Pelé, não é? Porque todos os elogios ao que o Pelé fez em campo já foram feitos em mandarim, em russo, em inglês, em espanhol, em português é óbvio, em italiano. O mundo inteiro sabe o que o Pelé fez. Há elogios de jogadores, né? Aquela frase fantástica do Burnick, que é quem tenta subir com o Pelé no primeiro gol da final de 70 e tal. Mas eu fico especulando aqui, Milton, eu queria muito A dupla de área era Cheira e Rossato e tinha também um Burnick. Exato, o Burnick na direita e o extraordinário Jacinto Facchetti na esquerda. Então, a minha especulação é o seguinte, é aquilo que o Pelé teria feito. Eu vou te dizer, eu quero muito ouvir o que você pensa sobre isso. Porque em 62, o Santos ganhou tudo, né? Deu Paulista, Brasileiro, Libertadores e Mundial. E fez, como você já ouviu centenas de vezes, do Coutinho, do Pepe, do Mengalvio, do próprio Pelé, do Zito, Coutinho e Zito que já não estão entre nós aqui, que aquele foi o maior jogo da história, do maior time da história. Foi o jogo contra o Benfica, aquele 5-2 no Estádio da Luz, não é? E aquele ano foi perfeito, foi o ano perfeito do maior time da Terra. Mas na Copa do Mundo o Pelé se machucou no segundo jogo. Contra o México ele já deu um cartão de visita, porque aquele era o auge do Pelé. Ele deu o cartão de visita, ele faz um gol magistral contra o México. E aí ele se contunde contra a Tchecoslováquia, quando inclusive o Mazopust deu ordem aos jogadores da Tchecoslováquia. Não dividam bola com ele. Deixem ele quieto. Não quero saber de... Genial que fez o Mazopust. Que coisa bonita, hein? Muito. Mas, Milton, eu fico pensando, e claro, foi a Copa do Mané, o Garrincha arrebentou, né, como sempre extraordinário, e ganhou a Copa junto com Didi, Nilton Santos, aqueles craques, Amarildo, Zagallo, Zito, que fez o gol na final. Mas eu fico imaginando, eu acho, é especulação, que teria sido tecnicamente a maior Copa do Pelé. Porque o que ele jogou em 62, eu queria saber o que você pensa dessa especulação que eu faço.
Não, concordo plenamente com você, inclusive envolvendo o Estádio da Luz em Lisboa, que com o empresário brasileiro Latif Abrão Júnior, nós estivemos com uma delegação de 9 brasileiros, nós fomos lá ao Portela de Sacavém, descendo lá em Lisboa, e depois você pega uma rodovia dos imigrantes deles, e logo de cara à direita você encontra o estádio do Sporting. Entendeu? Um estádio bonito, maravilhoso, do lado direito da estrada. A gente estava indo lá para Cascais. Aí do lado esquerdo, de repente, uns 2-3 quilômetros, um estádio completamente vermelho, sabe? E aí o motorista da van falou assim, o estádio de luz, do Benfica. Entendeu? Rapaz, eu falei, amigo, para, por favor. Quero até um hininho aí do Santos, se puder, por favor. Para aí, vai. Parou não no acostamento, mas parou de um lado lá no posto de gasolina. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei olhando o Estádio da Luz e voltando meus 11 anos, em 1962, na casa do João da empresa. Ele tinha um rádio Philips de tecla, assim, tipo piano, e a gente ouvindo o jogo Santos e Benfica. E eu tremendo de medo, aquele negócio todo, porque nessa época, em 62, com 11 anos, eu não tinha rádio em casa ainda. A minha tia Antônia me deu um rádio ali por 64, 65, porque eu ficava afilando rádios aí para eu poder ouvir, porque eu não tinha rádio em casa. Aí ela foi lá nas casas Mazzilli, de Domingos Mazzilli, primo de Ranieri Mazzilli, que foi até presidente do Brasil uns dias, né, na saída do Jango, entendeu? E aí, o que aconteceu? Esse dia eu não tinha rádio, então eu fui ouvir. E eu fiquei emocionado com aquele jogo, entendeu? A narração da Rádio Bandeirantes, porque eu ouvia a Rádio Bandeirantes. Eu talvez tenha sido o maior ouvinte da Bandeirantes entre 56 e 57, mesmo sem rádio, pedia pra turma. E eu tava lá até 70 e qualquer coisa. Sempre amei a Rádio Bandeirantes e meu sonho era trabalhar na Rádio Bandeirantes. Eu já falei 1000 vezes. Mas quando ele encostou o carro, eu fiquei vendo o Estado da Luz por fora, uma distância assim de uns 300, 400 metros. Ô Zaidan, eu comecei a chorar. Porque nesse dia aí, a transmissão da Bandeirantes foi monumental. E foi uma das grandes alegrias da minha vida o Santos ter ganho de 5-2 lá. Porque no Maracanã, no primeiro jogo do verdadeiro Mundial de Clubes, o Santos ganhou do Benfica 3-2. Que tinha Eusébio, Coluna, Simões, entendeu? Tinha o grande Coluna, Mário Coluna. E aí, o que aconteceu? O Santos no Maracanã ganhou de 3-2, jogo duro. Eles tinham o Eusébio e o Matateu também. E o goleiro do Benfica chamava-se Rita, que era casado com uma brasileira. Mas lá na Estádio da Luz, que eu fiquei olhando, lembrando o Costa Pereira, o célebre goleiro português, que estava machucado no Rio, mas jogou aquela partida e, por sinal, frangou. O gol que ele deu pro Pepe foi uma vergonha, entendeu? Ele bateu roupa, o Pepe fez o gol com a maior tranquilidade do mundo. Aí eu fiquei chorando. Latif Abrão Júnior, empresário brasileiro lá do Terras Altas, em Itapecerica da Serra, ele achou que era brincadeira, mas não, cara. Foi uma das maiores alegrias da minha vida. O filho do seu Domingos, da empresa que eu digo era empresa elétrica lá, um cara muito humilde, tinha um monte de filho e de filhas. E o João da empresa, que está com câncer hoje na cidade de Guaranésia, eu fui outro dia lá receber o título de cidadão, ele de repente, quer dizer, eles programaram lá os organizadores, ele entra de cadeira de rodas no salão da Câmara Municipal. Pô, aí chorei mesmo. Aliás, eu ando chorando demais, viu? Hoje eu chorei na Band News FM, chorei no Pulo do Gato, porque o Pelé, ninguém gosta do Pelé mais que eu. Só a mãe dele. Ô Milton, já que entramos nessa parte mais emocional, qual a importância do Pelé nas tuas conquistas? Fundamental, né? Porque lá em Minas, eu era, o Zaidan sabe que ele é caipira do interior também, eu era um Zé Mané. Eu era um menino retraído, porque eu fiquei órfão com 8 anos. E eu não conseguia entrar na fanfarra, porque era prestígio, entendeu? Você, na farra do Colégio Estadual Professor Salatiel de Almeida de Muzamim, tínhamos grandes embates da Escola Agrotécnica Federal, que o Getúlio Vargas inaugurou lá em Muzamim, com o Tancredo Neves, com o Juscelino Kubitschek, etc. E a escola era muito melhor, porque eles tinham instrumentos mais novos. Já do meu colégio, eram instrumentos mais velhos, né? Corneta, surdinho, tarol, etc e tal. E aí eu não conseguia entrar, eu era complexado mesmo. Aí tentei jogar vôlei, grandão, uma tragédia. Tentei jogar basquete, outra tragédia. Eu fui ficando complexado, entendeu? Aí eu me abriguei no rádio,
porque eu ganhei um rádio da minha tia e eu ficava ouvindo o Santos tudo quanto é jogo, porque antes eu tinha que bater na casa de amigos lá do João Mula, do Serrote, do meu Gilberto Cacetete, o pessoal lá que tinha rádio, eu não tinha. E aí eu me apaixonei pelo Santos, e aí isso fez com que eu tivesse um caminho, que eu fiz vestibular na Petrobras, em Curitiba e em Paulínia, fiz odontologia também, vestibular em Curitiba e Belo Horizonte, fiz 3 concursos do Banco do Brasil, tomei pau em tudo, que Deus não deixou, porque o meu negócio não era aquele, entendeu? Que era para trabalhar no rádio, e não é para fazer média na Bandeirantes não, que eu já falei milhões de vezes, o meu sonho era trabalhar na Bandeirantes, pro Fiore Gilhote falar, agora Milton Neves, o manso de Buzaminho, porque ele falava o nome de todo mundo, tinha Humberto Mendonça, o Barriga Verde, aí que eu descobri que Barriga Verde, eu era moleque, que Barriga Verde era catarinense, né? Então é isso aí, é um resumo. Então o Pelé foi tudo, o Pelé e Gilmar, Lima, Mauridal, Musito Calvé, Dorval, Mengol, Coutinho, Pelé Pepe, times antes desse maior do mundo e depois também, o Santos forjou meu destino, cara. Meu destino. Então, como eu não vou gostar do Santos? Eu sou tão grato ao Santos quanto a minha tia Antônia. O Zaidan, o que seria o Pelé? Eu queria que você e o Milton falassem um pouquinho sobre isso. Talvez os jovens de hoje, as pessoas que buscam acesso a coisas de Pelé, vão ter acesso a talvez, sei lá, 30%, 40% daquilo que o Pelé produziu. Que fenômeno midiático poderia ser Pelé em uma situação como a que a gente vive hoje, em que as pessoas têm acesso a absolutamente tudo da vida das pessoas e principalmente dos protagonistas dessa vida, no caso, um atleta de futebol? O mundo é outro, né? O Milton citou aí 3 moçambicanos. Costa Pereira, nascido em Moçambique, o grande Mário Coluna e o genial Eusébio, né? Eusébio Ferreira. Exato, por muito tempo considerado disparado o maior jogador de Portugal, e claro, hoje ele e Cristiano Ronaldo dividem essa condição, né, de maiores jogadores da história de Portugal. Mas moçambicano. E o Eusébio, Ronald, houve um momento que a Juventus acertou com o Benfica a contratação do Eusébio. E o Salazar proibiu o negócio. O ditador português proibiu o negócio. Imagina isso hoje, né? Um governo proibindo a negociação do Benfica para a Juventus. O Pelé hoje, ele jogaria 6 meses no Santos. 6 meses. Seria inevitável, ele iria embora. O Rivelino hoje jogaria 1 ano no Corinthians, Ademir 1 ano no Palmeiras. A história seria completamente diferente. Então, ele ficou 18 anos no Santos. 18 anos. E não é que não teve proposta, o Milton sabe. Milan, Juventus de Turim, Inter, Real Madrid, 1 milhão, olha, 1 milhão e 200 mil dólares. E eu vi a TV Tupi, a turma do Walter Abrão, ouvindo a Rádio Bandeirantes, a turma do Fiore Gilhote, desde o Edson Leite para trás também. Então, quando pintou essa informação, Juventus de Turim dá 1 milhão e 250 mil dólares. O Real Madrid ofereceu 1,5 milhão, sabe? Então, a crônica esportiva de São Paulo, bem da verdade, que eu ouvia tudo. Tem que vender, é muito dinheiro. É muito dinheiro, venda, porque com esse dinheirão dá pra fazer 3 Pelé e 10 times do Santos. A Thier Jorge Cury, que tá no céu, foi até deputado federal 500 anos. Esse foi um dos reis magos também do Pelé, viu? O Valdemar Brito, a Thier Jorge Cury, que não aceitou vender o Pelé, o passe do Pelé, porque naquele tempo era passe, e o outro é Luiz Alonso Pérez, o Lula, o técnico mais vencedor da história do futebol do mundo. Sem dúvida, sem dúvida. E olha que interessante. O Orlando Duarte, inclusive, me contou de uma reunião em que eles estavam ao almoço. Pelé, a tia Jorge Cury, o Orlando, que acho que foi o jornalista que mais viu aquele Santos jogar, porque ele viajou o mundo inteiro com o Santos. Com o Santos. E o Agnelli. O Agnelli, dono da Juventus e dono da Fiat, e que depois se tornou dono da Ferrari também, a família Agnelli, ele botou essa proposta aí pro Santos e falou pro Pelé: você vai ter viagem da Itália pro Brasil, vai ganhar um carro Fiat zeríssimo, casa. E o Pelé ficou empolgado, só que na época era a lei do passe. Se o clube dissesse não, era não. Interessante que quem mudou isso foi a lei Pelé, né? Mas aconteceu com o Garrincha. Depois da Copa de 62, queriam levá-lo para a Itália e o Botafogo disse não, né? Então era um outro mundo. E o Pelé ainda pegou transmissão por televisão. Nós vimos centenas de jogos do Pelé ao vivo,
na Tupi, etc., na Bandeirantes, na Record. Mas apenas fragmentos do talento dele em relação ao que qualquer Zé Mané que joga hoje com internet, com satélite e tal, os caras... E é visto duas vezes por semana, né, meu? Hoje o cara é visto no mínimo 2 vezes por semana no mundo inteiro. Ou até 3. Na Índia, na China, eles veem o Messi, veio o Cristiano. Agora, imagina então o Zizinho, o Leônidas. Aí era nada, né, Ronald? Era nada. Por exemplo, a Paulistas, que nunca viram o Leônidas jogando pelo Flamengo, só foram ver pelo São Paulo ele já no fim de carreira. Não viam, simplesmente não viam, né? Então era um outro mundo. Claro que se o Pelé tivesse vivido o tempo da comunicação total, Nossa meu Senhora. Deus do céu. Hoje o Messi vai fazer xixi, transmite ao vivo lá. O Pelé o Pelé foi boca a boca. O Pelé foi boca a boca. Então vou contar uma história. Você citou o Zito aí, o Zé Dan citou. Zé Eli de Miranda, lá de Cruzeiro, no Vale do Paraíba. Cruzeiro não, esqueci o nome da cidade dele, mas é ali na região. Ele jogou também em Pindamonhangaba, em Taubaté, entendeu? O Zé Eli de Miranda me contou, ele gostava muito de mim e eu muito mais dele. Aí ele me contou no ar e pessoalmente umas 4, 5 vezes. Roseira, olha, né? Roseira. Escuta, vocês não sabem nada do Pelé. Quem sabe do Pelé? Só eu, o Pepe e o Macedo. Eu falei, mas por que só vocês 3? Porque nós jogamos muito tempo com o Pelé, o Macedo nunca era expulso de campo e nunca era substituído, ele via todos os jogos, ele trabalhava o Macedo em todos os jogos. E eu era o capitão do time, entendeu? E o Pepe também não se machucava e tal. Nós 3 vimos coisas que o mundo não viu e que o Pelé não sabe que fez, porque o Pelé é um cara voado, ele não lembra de praticamente nada, entendeu? Então ele fala assim, o Pelé, gente, vocês não viram 1% do que o Pelé fez, foi boca a boca, e ele falava isso da internet também, o Zito. Se o Pelé tivesse a comunicação de hoje, ele era o rei, ele era o dono do mundo, iam fechar tudo quanto é país, entendeu? O mundo vira um país só e o Pelé seria o presidente do mundo. Mas muitas vezes o Zito me falou isso, e eu concordo. Ô Milton, pra gente poder chegar ao fim aqui, eu queria juntar você e o Pelé numa coisa só, que é uma das 2 coisas que você me pediu, nós localizamos uma delas, e é essa daqui, ó. E vem pro jogo o time do Peixe, bola foi solta pra Dorval, Dorval domina pra Mengalvio, abriu pelo setor de esquerda, campo de ataque pra Coutinho, Coutinho bateu no peito, empurrou pra Pelé, soltou na cara do gol, Milton Neves bateu no peito de bicicleta, gol do Peixe! Milton Neves pra fazer o Peixe! Juntamos numa coisa só, vocês 2, pronto, né, Milton? Não, mas eu quero contar mais 2 historinhas rápidas. Fala. Então, esse gol aí, o Pelé até ficou com inveja de mim, porque eu tava jogando mais que ele. Depois tem um outro lance, que ele passou uma bola quadrada pra mim e eu perdi o gol. O negócio é o seguinte, o Oberdan Vilaim Albuquerque, que mora hoje Oberdan Nazareno Vilaim, que mora hoje em Florianópolis, tá milionário. Mexe com cerveja, mexe com água mineral, entendeu? Tem um iate lá que parece o do Trump. Muito bem. Ele me contou o seguinte, no ar, inclusive, outro dia na Rádio Bandeirantes. O Santos viajava para a Europa, tinha jogo domingo, terça, quinta e depois no domingo. Aí o Santos, no entanto, o Samuel Ratinoff era o empresário, arrumava um jogo na sexta-noite ou no sábado. Então tinha que ir para o aeroporto todo mundo e os diretores levavam família também. Então nos balcões lá das companhias europeias, ficava aquela fila de jogador lá, mas todo mundo, várias filas de torcedores também, principalmente de diretores e tal, mas os jogadores ficavam numa fila só. Onde o Pelé ia, porque eram vários aviões, que não cabia todo mundo, foi um voo de repente, várias vezes aconteceu. Aí os jogadores ficavam tudo na fila do Pelé. Aí a moça lá do guichê falou, mas peraí, pô, tem um monte de guichê aí, por que vocês ficam aqui? Não, nós queremos ir no avião do Pelé, porque o avião do Pelé não cai. O avião é garantido, o Pelé não cai. E é uma outra coisa, porque eu falo muito do Pelé, e terminando aqui, eu não tenho que falar do Pagão. Porque o Santos mudou minha vida. Eu seria 1% do que Deus me deu, e deu muita coisa em todos os sentidos. Apenas uma grande tristeza no dia 30 de agosto. Agora, eu lá em Muzambinho, eu tinha 8 anos chegando da escola,
do Grupo Escolar Cesar Coimbra e atravessei o jardim e cheguei em casa, na velha casa da minha avó e da minha tia Antônia, onde eu fui criado. Para mim aquilo era uma mansão 1000 vezes melhor de onde eu moro. E aí não tem Nova York, não tem nada, é Muzambinho, entendeu? Aí um primo meu, Humberto Fernandes Maciel, de Montebello, e o primo dele, o Milton Rondes de Almeida Lima, que mora em Curitiba, estavam ouvindo a Rádio Record com o Geraldo Zé de Almeida. E eu não gostava de futebol, era um gordinho chato e tal. Passei aquilo ali, tinha uma saleta lá com o rádio gaiola velho da minha avó, eles estavam ouvindo o jogo. Eu vi lá, né, Valdemar Carabina, Geraldo Escuto, Valdir Joaquim de Moraes, Djalma Santos, Pelé, Pagão, Pepe, sabe, Dorval. Não gostei daquilo não. E fui pro fundo da horta chupar jabuticaba. Aliás, o meu filho do meio, o Fábio, que cuida das coisas lá, e ele me falou que finalmente a jabuticabeira caiu. Aí, eu fui chupar jabuticaba, porque jabuticaba é no pé, gente. Jabuticaba é no pé. A de feira é igualzinho camisinha, resolve, mas não é a mesma coisa. Então, eu chupei jabuticaba uns 20, 25 minutos e voltei. Quando eu passei pela saleta, os dois estavam murchos, o Milton, meu xará, e o Humberto, meu primo. O que aconteceu? O Santos perdeu. Mas de quem que é o Pagão? O Pagão é do Santos. Então agora eu sou do Santos. Foi por causa disso, porque o Frei Rafael Zevenhoven, que morreu lá em Amsterdã com 90 e tantos anos, quando ele voltou para a Holanda, ele é torcedor do Botafogo aqui no Brasil. E ele falava assim, no meu site tem um monte de foto dele no que se levou. Ele falava pra gente domingo de manhã na missa da juventude, molecada, não pode morrer pagão, porque quem morre pagão vai pro inferno. E eu com medo de ir pro inferno, entendeu? Passei a torcer pro Santos por causa do pagão, é coisa de Deus. E aí deu no que deu. Uma boa tarde para vocês. Tchau, Milton. Valeu, Milton. Tchau.